Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa sequência de vídeos, estaremos ministrando sobre o sermão profético de Jesus, ok? A mensagem profética do Senhor, o sermão profético que está registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, ok? Então, eu espero que você esteja aí com um desejo de aprender mais da parte do Senhor e com certeza Ele há de trazer revelações para as nossas vidas, tá bom? Existem muitas linhas de interpretação para querer explicar essa passagem profética de Jesus, certo? Dentro do que eu venho estudando durante esses anos, 14 anos que eu tenho estudado sobre escatologia, dentro do que eu venho estudando esses anos todos, dentro de toda a base doutrinária que você tem recebido, eu entendo que essa linha de interpretação que eu vou estar passando para você é a mais coerente e até o presente momento eu creio que é a linha correta, tá certo? A gente precisa partir de alguns princípios para a gente poder entender melhor esse sermão profético de Jesus. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, nós temos que juntar os 3 capítulos, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, para que a gente possa ter a visão geral. Porque nem tudo está escrito em um único capítulo, certo? A Bíblia é como um quebra-cabeças, onde a gente precisa juntar as peças com a ajuda do Espírito Santo, ele é que faz esse trabalho, e é com a ajuda do Espírito Santo que a gente consegue juntar as peças para ter a visão geral. Então, não basta apenas ler o capítulo 24 de Mateus, você precisa ler o 13 de Marcos e o 21 de Lucas. Ler os 3 capítulos para que você tenha uma visão geral do que aquele texto está dizendo e você não ter entendimento equivocado. Então, primeira coisa, ler os 3 capítulos para ter a visão geral. Segunda coisa necessária para se entender esse sermão profético é entender o contexto no qual Jesus está trazendo essa palavra, certo? Se você pegar o capítulo 23 de Mateus, você vai ver que Jesus vem de uma repreensão dura aos líderes de Israel dos dias de Jesus, a liderança religiosa de Israel que o rejeitou. E a nação de Israel, representada pelos seus líderes, rejeitou Jesus, certo? Muitos judeus creram, mas como indivíduos, mas Israel como nação, representada pelos seus líderes, rejeitou Jesus. E o capítulo 23 é a sentença de juízos por causa da rejeição de Israel a Cristo. Jesus declarando para aqueles líderes coisas que viriam sobre eles e afrontando o pecado deles, mostrando assim que a nação de Israel tinha sido cortada do plano de Deus, E ele encerra o capítulo 23 de Mateus com essas palavras, capítulo 23, do 37 ao 39, Jesus falando para a nação de Israel, representada pelos seus líderes. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Agora a vossa casa vos ficará deserta, pois eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então Jesus ele decreta juízo sobre a liderança de Israel e no fim ele fala que a nação de Israel foi cortada temporariamente do plano divino, quando ele diz: a vossa casa ficará deserta e vocês não me verão mais, até que... Então Jesus está dizendo que a nação de Israel foi temporariamente cortada do plano divino até um dia onde eles vão dizer de Jesus que ele vem em nome do Pai, em nome do Senhor, aqui é o Pai. Então é dentro desse contexto que logo em seguida Jesus traz o sermão profético.
A gente não pode desconsiderar o capítulo 23 de Mateus ao estudar o capítulo 24, ao estudar Lucas 21 e Marcos 13. Então, duas coisas muito importantes para a gente entender bem o sermão profético é, primeiro, juntar capítulo 24 de Mateus, Marcos 13 e Lucas 21, porque é lendo os três textos que a gente vai ter a totalidade da revelação da passagem. E segunda coisa, não desconsiderar o contexto imediato, que é a rejeição de Israel a Cristo e os juízos sendo decretados, culminando com as palavras de Jesus dizendo que iria sair do meio deles, mas que um dia viria novamente e Israel clamaria que ele era bendito. Então, essa é a segunda coisa muito importante para se entender o sermão profético. E a terceira coisa, e a mais importante de todas, é entender que tudo o que Jesus fala no seu sermão profético, ele é a resposta a 3 perguntas feitas pelos apóstolos. Vou dizer de novo. Tudo o que Jesus fala no seu sermão profético se refere a responder 3 perguntas feitas pelos apóstolos. Então, tudo que Jesus fala, ele não fala de uma única coisa, mas ele fala de 3 coisas. Ou, melhor dizendo, ele responde 3 perguntas feitas pelos discípulos. Vamos ver que perguntas são essas em Mateus capítulo 24, versículo 1. Vamos aqui, Mateus capítulo 24, versículo 1. Saindo do templo, então veja que a continuação, Jesus decreta essas palavras de juízo no templo de Jerusalém. Aí no capítulo 24, versículo 1 diz: saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. As outras 2 passagens, se você ler, você vai ver que os discípulos elogiam o templo. Olha como o templo é lindo e tal. Eles mostram a estrutura do templo para Jesus, mostrando como o templo era bonito. O templo de Jerusalém. Aí olha o que Jesus responde para eles no versículo 2. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, a declaração de Jesus é: tá vendo esse templo? Vai chegar um tempo que não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, Jesus profetiza que esse templo seria totalmente destruído. Ok? Continuando, versículo 3. Estando ele, ou seja, estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Então os discípulos aqui fazem 3 perguntas a Jesus. Primeira: quando sucederá estas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Então, a primeira pergunta dos discípulos é: quando o templo será destruído? Segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Que vinda é essa? A que Jesus acabou de falar para os fariseus. Vocês não me verão mais até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Que, como você já aprendeu em estudos anteriores, será a segunda vinda de Cristo para Israel, certo? Então os discípulos perguntam: que sinal há para a tua vinda? Ou seja, o que vai acontecer antes do Senhor vir estabelecer o milênio, a sua segunda vinda para Israel? O que sinaliza, o que vem antes da sua vinda para Israel? E a terceira pergunta é: qual o sinal do fim dos tempos? O que vai vir antes do fim dos tempos? Então, são 3 perguntas que se referem a 3 períodos de tempo diferentes na história. E toda a profecia de Jesus
respondendo essas 3 perguntas, tá bom? Então vamos continuar falando sobre isso no próximo vídeo.